Não adianta usar o óleo essencial só durante o período em que você está no auge da sua TPM. Muitas mulheres não sabem, não conhecem sobre o próprio ciclo e não sabem que a nossa fase lútea, que é como se fosse o período onde inicia, a fase onde inicia a TPM, acontece de 10 a 14 dias antes da menstruação acontecer. Então não é só naquele período, tem 3 a 5 dias antes da menstruação aparecer. Nesse período é o período mais intenso, mas ela inicia muito antes disso. E se você utiliza os óleos essenciais dentro desse período, de 10 a 14 dias antes, você já consegue modelar os seus hormônios, os seus neurotransmissores, que fazem com que você viva com intensidade, digamos assim, o período mais tenso da TPM. Então, lá no início da fase lútea, a gente já começa a ter essas alterações hormonais, a gente já começa a ter queda de estrogênio, ter queda de serotonina, a gente já começa a ficar um pouco mais irritada, um pouco mais sensível, apesar de no período, no início ali, a gente ficar com mais tranquilidade, digamos assim, porque a progesterona auxilia um pouco nessa questão de redução da ansiedade, mas com o passar do tempo a tendência é a gente ficar mais sensível, mais irritada e tudo mais. Então, se você inicia o uso nesse período, você consegue já começar a equilibrar a sua TPM para que lá no auge você não esteja tão sensível, porque também não é normal a gente ficar com tanta intensidade nesse período. E aí a gente consegue lidar melhor. Então, lembre-se de usar de 10 a 14 dias antes da sua menstruação acontecer. E se você quiser aprender numa aula super tranquila, super prática para aplicar os óleos essenciais no seu dia a dia, saber quais usar e como utilizar do jeito certo, com segurança, digita ciclos aqui que eu te envio o link da minha comunidade para você acessar e assistir essa aula tão importante para a gente que é mulher.